que Deus falou o seguinte: levanta-te e desce a casa do oleiro. Se Deus falou para ele se levantar, é óbvio, é claro que ele não estava de pé. Ele estava em uma outra posição que não era a posição que Deus queria para falar com ele. Muitas vezes a gente quer ouvir a voz de Deus, mas a gente não está na posição certa. A gente diz assim: Jesus me usa, mas não está na posição certa. Jesus fala comigo, mas não está na posição certa. Jesus te trouxe nessa noite para dizer: é tempo de ficar na posição que eu quero. Aleluia. Até hoje tu ficou do jeito que tu quis. Hoje quem vai te aprumar sou eu. E Deus não diz simplesmente: olhe, levanta-te. Deus continua e diz: desce. Jeremias podia ter pensado assim, mas não tem sentido. Como é que alguém diz assim: se levanta, aí depois diz: desce? E quando Jeremias escuta isso, Deus continua e diz assim: olha, Jeremias, levante, desça. Sabe por quê? Deus diz o porquê. Porque quando você descer lá para a olaria, é lá que você vai ouvir a minha voz. Infelizmente nós temos vivido no meio de uma época em que as pessoas não querem mais se humilhar. As pessoas têm dificuldade em descer, em estar numa posição de submissão. É por isso que o pastor dá uma orientação, e hoje em dia até o jovem empina o nariz para o pastor e diz: o senhor não é meu pai, o senhor não tem nada comigo, o senhor não manda na minha vida, eu faço o que eu quero. E aí depois, quando tem o congresso, levanta a mão lá na frente, essa mesma criatura, e diz: Senhor, fala comigo. Sabe quando é que Deus vai falar você em rebeldia? Nunca. Eita! Aleluia! Aleluia! Fala mais, papai! Tem muita gente hoje em dia que parece que anda só de salto alto. Deus não te chamou para desfilar no São Paulo Fashion Week não, minha filha. Desce do salto. Tem que descer. Tem que se humilhar. É tempo de se humilhar. Glória a Deus. Esses dias eu estava ministrando a palavra no outro estado. E quando a gente chegou na igreja, tinha um cantor bastante conhecido. Eu não vou citar o nome por uma questão ética, mas todo mundo aqui conhece. E quando a gente foi se assentar lá no púlpito, coincidentemente a gente chegou na mesma hora. Quando eu o vi, eu ainda não o conhecia pessoalmente, eu estiquei a minha mão para dar a paz do Senhor para ele. E quando eu estiquei a minha mão, sabe aquela pessoa que vem apertar a sua mão assim, só na pontinha do dedo, como quem está com nojo de pegar na sua mão? E eu falei: a paz do Senhor. Ele me olhou, meus irmãos, dos pés à cabeça assim, com a cara feia, e disse: paz. Torra ele, Jesus. Aleluia. Sabe o que é mais revoltante, meus irmãos? É que o povo, até mesmo o povo da igreja, trata esses aí como se fossem estrelas. O pastor que cuida de você o ano inteiro, que orienta você, que chora com você, você não dá valor. Aí vem um cantorzinho gospel, porque o nome agora é gospel. Canta 3, 4 músicas mandando o pessoal levantar a mão.
bota 5 mil no bolso, pega o voo e vai para casa. E o povo trata como estrela. Eu só conheço um que é estrela, e na palavra ele é chamado de estrela da manhã. O nome dele é Jesus de Nazaré. Levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão. Se você crê nessa palavra, se ele é a única estrela, levante a mão e adore a ele. Adore a ele. Glória a Deus, aleluia. Glória. Mas está chegando um tempo em que quem acha que é estrela vai virar uma estrela cadente. Está chegando um tempo que esse movimento gospel aí vai acabar. Está chegando um tempo quando Jesus voltar, tudo isso vai acabar. Tem muita gente hoje em dia que até nos púlpitos da igreja se acha mais importante que Jesus. Mas quando ele vier lá do alto, eu creio que eu e você, nós vamos abrir os nossos ouvidos assim, ó. Nós vamos escutar o som da última trombeta. Quando a trombeta soar, quando aquele que é chamado de varão de guerra, quando ele vier descendo do céu em glória, você vai olhar e vai ver, os seus cabelos são brancos como a lã. Você vai olhar assim, ó. Eita, os olhos dele são como chama de fogo. Eita, os seus pés são como latão reluzente. Você vai dizer assim, deixa eu ver, o que é que tem na coxa dele? Aí você vai olhar e vai estar escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Só ele é digno. Glória, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Jeremias, quando ele escuta a voz do Senhor, ele desce. Glória a E Deus. quando ele desce, Deus prometendo que iria falar com ele, talvez ele tenha esperado que quando descesse, ele iria ouvir Deus falar, não é isso? Mas ele não ouviu Deus falar. Ele viu algo. O que Jeremias viu? Quando ele desce, ele se depara com uma cena que era muito comum no meio do povo de Israel. Que cena era essa? Alguém, um oleiro, trabalhando com barro e moldando ali, ó, fazendo ou uma botija, ou uma panela, ou um vaso, alguma coisa. E quando ele vê aquela cena e ele começa a observar, de repente o vaso que está lá, ó, sendo moldado na mão do oleiro, ele se quebra. E aí Deus continua e diz assim: Jeremias, a casa de Israel é como esse vaso aqui. E eu, Jeremias, eu sou o oleiro. Do mesmo jeito que esse oleiro, ele pode tornar a fazer um outro vaso. É isso que eu quero fazer com vocês. Meus irmãos, o oleiro, ele usa que matéria-prima? O barro. Qual o valor do barro? Alguém poderia pensar assim: ah, Deus poderia usar o ouro, né? Ia ficar aquele vaso bem bonito, de ouro, valioso. Ou então podia ser de prata também, é bonito, ou de bronze. Ou então ele podia pegar um pedaço de uma madeira bem bonita e esculpir ali um vaso. Mas sabe por que Deus não fez isso? Porque a madeira, o bronze, a prata, o ouro, eles são elementos que para Deus não tem valor. Porque Deus, ele é especialista em ver valor onde ninguém mais vê. Glória a Deus, aleluia.
Sabe qual a prova disso? A gente olhar aqui para esse grande conjunto, e quando eles estão de pé aí louvando, glorificando ao Senhor, a gente poder identificar. Era um vaso quebrado, Deus restaurou. Era outro vaso quebrado, Deus restaurou. Era outro vaso quebrado ali não valia nada, Deus restaurou. Porque o valor dele não está no que ele é. O teu valor não está em quem você é. O teu valor está só em uma coisa: quem está tocando você. Glória a Deus, aleluia. É por isso que quando o homem ele sai da presença de Deus, ou seja, existiam umas rodas, que era um sistema em que com o pé ele ia apertando uma alavanca aqui, e quando ele apertava a roda girava, e ele podia moldar o vaso. Quando o homem ele sai da presença de Deus, é como se ele saísse da roda. E Deus, ele não é um ditador que nos obriga a servir a ele, não. Você está aqui, se você decidir, eu não quero mais servir a Jesus, você vai embora. Ele vai deixar. É uma escolha sua. Aí o homem sai da roda de Deus, ou seja, do cuidado das mãos do Senhor, e aí depois fica reclamando, coloca a culpa em Deus. A bem da verdade, meus irmãos, é que Deus, ele é o especialista, o oleiro que sabe trabalhar com o barro. Às vezes Deus nos coloca ali na roda, e a roda ela faz o que? Ela gira, né? E quem olha pode pensar assim, não está saindo do lugar. Você às vezes está no meio de um processo, no meio de uma luta tão grande, e você pensa assim, eu estou só rodando e não saio do canto. Mas Jesus me trouxe aqui para te dizer que é o processo dele. Fica tranquilo, acalma o teu coração. As pessoas olham e pensam assim, ele não está saindo do lugar, mas é o processo de Deus, é o trabalhar do Senhor. E Deus, como o oleiro que é especialista, que nos conhece melhor do que ninguém, ele pega esse barro lá da lama, ele tira de lá e coloca em cima da roda. É por isso que quando a gente olha no meio do povo de Deus, no meio dos salvos no Senhor, a gente encontra tudo quanto é tipo de ex alguma coisa. Ex-mentiroso, ex-adúltero, ex-homossexual, ex-traficante, ex-ladrão. Porque Jesus faz justamente isso. Ele vai lá na lama, quando ninguém quer ir, ninguém olha mais para você, ninguém mais te valorizava, ninguém mais via futuro em você, ninguém mais via saída. As mãos gloriosas de Jesus se estenderam para você, foram lá no meio da lama e te resgataram. E ele diz, ele é meu, ela é minha. Agora quem vai fazer dele um novo vaso sou eu, diz o Senhor.